Olá, amigos, amigas, irmãos, cunhadas, sobrinhos que acompanham nossos vídeos, especialmente aqueles que gostam de acompanhar quando falamos de maçonaria. Em nosso último vídeo, nós falamos das personalidades ilustres que foram maçons. Hoje nós iremos falar um pouco sobre tipos de maçonaria e de maçons. Antes de iniciar, eu gostaria encarecidamente pedir a todos que nos acompanham que, se ainda não fizeram a sua inscrição, que faça a sua inscrição no nosso canal, nos ajude a dar prosseguimento a nossos vídeos. E aqueles que assistem pela primeira vez também, nos ajude dando ideias, fazendo críticas, para que a gente possa dar continuidade ao nosso canal. Portanto, eu peço encarecidamente a todos que, ao assistir nossos vídeos, façam inscrição, deixem um like, façam comentários, ficaria muito agradecido. Bom, a maçonaria ela é organizada de diversas formas e categorias. Suas vertentes se distribuem em maçonaria masculina, feminina e mista. E seu período histórico se divide em maçonaria primitiva, maçonaria operativa e maçonaria especulativas, através de ritos ou tradições. O rito mais conhecido na maçonaria é o rito escocês antigo e aceito. Em segundo ponto vem o rito de Oric, o rito francês e o rito de Schroeder. A maçonaria masculina, ela é exclusivamente para homens. E feminina, ela é exclusivamente para mulheres. E a mista, ela permite a participação de homens e de mulheres. A maçonaria primitiva já vem a se referir ao período em que antecede a maçonaria especulativa. No entanto, todos os períodos envolvem as associações de construções e as origens da maçonaria. A maçonaria, no período operativo, ela está voltada à atividade da construção, com maçons que trabalhavam como pedreiros e outros artesãos. Já a maçonaria especulativa, ela é considerada a maçonaria mais moderna, que tem os seus objetivos voltados para a educação, a filosofia e os valores morais, em vez da prática da construção como era feito no período operativo. O número 3 para a maçonaria não é apenas uma representação visual. Esse número tem sim um significado simbólico e altamente profundo, que representa os princípios universal da criação, da preservação e da transformação, bem como a jornada do aprendiz à sua maestria. O número 3 se associa a 3 pontos, que vem a se associar a 3 pontos, que vem a se associar a um triângulo, que simboliza ali a unidade, o equilíbrio e a perfeição espiritual. A unidade, o equilíbrio e a perfeição espiritual, além de ser um símbolo de luz e de conhecimento. O número 3 está sempre presente em todos os rituais maçônicos, tal como os 3 primeiros graus da maçonaria, que representa os estágios e progressos místicos, a marcha dos 3 passos, que quando se adentra a uma loja é uma prática simbólica. Também o triângulo e seu significado tem sim grande representação, posto que o triângulo vem a demonstrar a unidade de Deus, o equilíbrio entre forças opostas
e a busca pela perfeição espiritual. Este triângulo vem associado à luz e ao conhecimento, sendo este delta, que é o triângulo, luminoso através de uma fonte de luz e de conhecimento para todos nós maçons. O número 3 está ligado à transformação e ao surgimento de algo novo. O aprendiz, quando inicia a sua jornada, desbastando a pedra bruta, que é a busca pela maestria, que vem sim a representar a evolução e o progresso na vida daquele maçom. Os 3 pontos vêm a se associar à discrição, a sigilo, que visa a garantir o segredo e a discrição dos conhecimentos maçônicos. De forma que o profano, para ser aceito, ele vai ali percorrer 3 viagens. E também observamos que na maçonaria se tem ali 3 graus, né? Aprendiz, companheiro e mestre. De tal forma que podemos afirmar sim que existem 3 diferentes mestres maçons no mundo: os maçons anônimos, os amadores e os profissionais. Os amadores anônimos são aqueles que pagam religiosamente as suas per capitas ou cotas, mas nunca são vistos na sua loja. Tais maçons são capazes sim de frequentar a sua loja, isto porque fez um juramento, mas é pouco comprometido com a maçonaria, porque sempre vivem viajando ou até não se importa com as causas maçônicas, ou pode também até ingressarem na maçonaria pela notoriedade de serem maçons, na esperança de que isso possa ajudar a sua carreira profissional ou até mesmo outra entidade relacionada com a maçonaria. São irmãos que se sabe o nome, mas não se conhece este irmão, não se conhece seu rosto, posto que está no quadro da loja, mas não se sabe quem é aquele irmão. Os maçons amadores já são diferentes um pouco, são aqueles que são considerados causal, os que ocasionalmente se fazem presente em loja, que apenas enviam seus donativos, quando solicitados, para uma causa de filantropia. Tais irmãos, eles gostam de ser maçom, mas hesitam em assumir um compromisso maior com a maçonaria, ou seja, que possam assumir cargo dentro da loja. São aqueles que primeiro se queixam quando é proposto um aumento de cotas ou quando a loja não parece estar bem. No entanto, nunca vão se envolver para que possa resolver os problemas enfrentados pela loja, o que vem a perturbar a harmonia da loja. Já os maçons profissionais são aqueles que se podem contar com a sua liderança. E para que esse maçom possa dar uma mãozinha ou uma ajuda quando as coisas estão mal, são irmãos que conhecem a mecânica da loja, da fraternidade, irmãos que não criam problemas, mas procuram dar soluções, não hesitam nunca em dar um passo em frente quando necessário, ajuda a orientar os irmãos mais jovens e menos experientes para que possam crescer e ocupar o seu lugar na hierarquia da loja. É um irmão controlador, zeloso e com um ego enorme, mas é altruísta e aprecia o poder do trabalho em equipe e os princípios da maçonaria. Compreende esse irmão corretamente que a maçonaria tem mais a ver com a irmandade em geral do que com a glória
de um único indivíduo. Já nas lojas, 80% dos trabalhos que se realizam ali pelos maçons profissionais e os restantes de 20% para completar 100 são direcionados a maçons amadores e maçons anônimos. Ou seja, 80% dos trabalhos em lojas são realizados pelos maçons profissionais. Os 20% são por aqueles amadores e anônimos. De tal forma que a loja em que os maçons profissionais pedirem para sair, ou que sejam eliminados, ou que um maçom é eleito para outro oriente, a loja vai ficar em perigo. Isto porque este maçom é um tipo de pessoa que está mais interessado em obter um avental de antigo venerável, ou do que fazer algo substancial para aquela loja. Já o maçom profissional não, é aquele que se junta à fraternidade, que procura a verdadeira luz. Se não assim agir, provavelmente não passarás de ser um maçom anônimo ou amador. A maçonaria brasileira é representada pelo Grande Oriente do Brasil, e essa denominação, que é o lugar em que se realizam as convenções das grandes lojas de um país, e também o sinônimo de grande loja. Isto porque ambos os sistemas são um só corpo maçônico superior, ou seja, Grande Oriente do Brasil e Grande Loja. Ou seja, são potências independentes, no qual congrega todas as lojas da obediência a que se encontram filiadas. Embora no Brasil o Grande Oriente tenha sido uma organização maçônica superior durante mais de séculos, mais de 100 anos, hoje também convivemos com as grandes lojas, que foi criada em 1927. Ou seja, se tem o Grande Oriente do Brasil como denominação maçônica primogênita desde o ano de 1822. Já as grandes lojas nasceram no ano de 1927. De forma que no âmbito internacional, podemos afirmar que iniciou-se a Grande Loja Unida da Inglaterra, que é a loja que detém a primazia de ser a organização maçônica mais antiga, fundada em 1717. No entanto, vale a pena informar que a expressão Grande Oriente surgiu por acaso na França por volta de 1773, vez que seus participantes que instalaram a Grande Loja Nacional da França resolveram que aquela instituição se chamaria Grande Oriente da França. Motivo pelo qual o nosso Grande Oriente pegou emprestado esse nome de Grande Oriente. De forma que o Grande Oriente veio a ser uma espécie de governo maçônico superior, e sua abrangência alcança todo o território de um país, bem como poderá possuir ou um ou mais ritos. O Grande Oriente do Brasil hoje é considerado a maior potência maçônica da América Latina, fundada em 17 de junho de 1822. Lembrando ainda que o seu primeiro grão-mestre foi aqui no Brasil, foi José Bonifácio de Andrade e Silva, que foi substituído por Dom Pedro I na data de 4 de outubro do mesmo ano ali, que foi fundado o Grande Oriente do Brasil, em 1822. Lembrando ainda que 21 dias depois da sua assunção ao grão-mestrado, ou seja, no dia 25 do mesmo mês, o imperador suspendeu os trabalhos do Grande Oriente do Brasil, do qual só veio a retornar com todo o seu vigor e força
em novembro de 1831, após a sua abdicação em favor de Dom Pedro II. O Grande Oriente do Brasil, em sendo uma federação, é formada pelos grandes orientes dos estados, do Distrito Federal e das lojas maçônicas simbólicas, bem como dos triângulos, ao qual as instituições maçônicas estão subordinadas. Quando falamos de grande loja, vai nos remeter ali à Idade Média, precisamente lá na Alemanha, ainda no período em que a maçonaria era operativa, onde através da loja dos trabalhadores de pedra teve ali o início a sua criação e foram se formando por vários pontos naqueles territórios da Alemanha. De tal forma que, como as lojas estavam muito dispersas, surgiu a necessidade de uma reaproximação e de uma organização, se criando assim um poder central ou uma loja principal. Daí então se evoluiu para a grande loja, que tinha, entre outras atribuições, o dever de julgar as divergências entre os trabalhadores que trabalhavam com a pedra, isto em um momento operativo. Vale também se destacar aqui que, diferentemente dos dias de hoje, as grandes lojas abrangiam um ou mais territórios ou países, pois ainda não tinham sido organizadas, que veio a ocorrer somente no ano de 1717, com a fundação das Grandes Lojas Unidas da Inglaterra. Nos dias de hoje, as grandes lojas, quanto ao território, está circunscrito em um estado. Isto quer dizer que no Brasil, em cada estado da federação, possui a sua própria grande loja, com autonomia absoluta, e que, uma vez reunidas, são denominadas Confederação Maçônica Simbólica Brasileira, a famosa CMSB. Como vimos, as grandes lojas, por sua origem, têm como centro maçons livres e bons costumes, os quais exaltavam as obras de arquitetura da época passada, de épocas passadas, além de se organizar e de coordenar em suas várias relações institucionais, e que, muito embora sua caminhada tenha sido intensa, suas atividades somente se iniciaram a partir do ano de 1717, com a criação da Grande Loja Unida da Inglaterra. Daí então se transformando efetivamente em um corpo superior, independente e soberano em relação às lojas simbólicas. Para melhor se entender, observamos que não importa a qual dos dois sistemas façamos parte, a diferença de fato é a dedicação do maçom para que possa, em grupo, se empenhar e fazer o melhor, dedicando-se com amor, sem medir esforços, sem fazer alarde, em fazer o melhor em prol daquilo que acreditamos, que não é o bem particular, mas o bem universal, o bem como um todo, para os povos, para as nações, para o seu país, enfim. O maçom profissional é aquele que trabalha por uma causa justa e perfeita. O maçom profissional é aquele que não vive apenas dentro de loja, mas dedica parte do seu tempo a ajudar a quem precisa de ajuda, através das suas ações, dos seus esclarecimentos, das suas opiniões, todas elas voltadas para o bem-estar e comum a todos. Já se demanda 20 minutos de conversa,
para que não fique tão cansativo, vamos ficar por aqui e nos comprometendo com todos vocês em um próximo vídeo, falarmos de outro tema que seja importante para todos nós. Um tríplice fraternal abraço a todos os que nos assistem. Abraço.